E aí, galera, mais um Nerd Box. E hoje nós temos uma sequência que foi prometida, né? Sequência de monstros da mitologia, monstros dos filmes de horror, monstros dos livros, né? E hoje nós escolhemos começar com aquele que... É o mais clássico de todos, né? Mais classicão aí, que é o vampiro. Antes de tudo, curtem a gente lá no Instagram, TV Liberdade, certo? Além disso, tem o quê? O YouTube, onde nós estamos lá, Nerdbox, todos os programas, inclusive esse que nós gravamos sobre horror e terror. E a partir deste programa, Pamela e Arthur, na verdade, o programa passado, nós estamos também no Spotify. E depois disso, satélites, onde iremos dominar o mundo. Muito bem, muito bem. É nosso objetivo. É o nosso objetivo. O que iremos fazer hoje, cérebro? Exatamente, e dominar o mundo. Esse é o objetivo de todo nerd. Se o nerd não quer dominar o mundo, ele não é nerd. Não fez direito, né? Não fez direito não coisa. E hoje nós estamos aqui, Pamela e Arthur, nossos... Somos nós. Vocês são o quê? Nossos especialistas. Agora, especialista. É o que deu pra arrumar. Especialistas do horror, do terror e de tudo que a gente chamar aqui, porque é geral. Qualquer coisa, vocês estão aqui. É. Não é isso? Eu não fui obrigado a vir pra cá. Não, né? Duro. Gente, hoje, papo bacana, um papo tranquilo. Vampiros. De onde eles vêm, para onde vão. Tranquilo, vampiros. Vampires. Um papo que vai sugar o sangue das suas veias. Isso, sempre. Se não for, não é um vampiro. Não é um vampiro. Não é? Então, primeiro assim. de onde Rapaz, que vem? De onde que vem? Não vamos dividir tanto. É polêmico o que é vampiro, o que não é vampiro hoje em dia. Primeiro vamos dizer que talvez a gente fale alguns conteúdos mais sensíveis, né? Então, assim, porque é vampiro, né? Falar de morte. Então, assim, vamos... A gente tá no meio de uma pandemia. O que mais a gente tá ouvindo é isso, né? Então, assim, não é brincar, mas é dar uma relaxada dentro de tudo isso. É um tema que a gente gosta, né? De falar, o vampiro. Então, nada mais. De onde é que vem? Onde é que vem essa origem? A origem dos vampiros, ela não consegue... Assim, a gente não consegue achar onde realmente ela começou. Tempos imemoráveis. Porque ela vem desde a Mesopotâmia, da Babilônia, ela vem por Lilith, né, que era um demônio vampiro, que inclusive é a mesma Lilith do hebraico, né, que da mitologia da cristã, também mitologia cristã, se poderia chamar assim. Certo, Lilith é aquela que basicamente era... A esposa de... Seria a primeira mulher da criação. De Adão, né? Eles dizem, né, que seria a partir da Bíblia, né? A partir do hebraico. A partir do hebraico, dizem que foram retirados esse testamento, né, da Bíblia. Ali são os chamados livros apócrifos, né? É uma mulher que não está na Bíblia. Rebelde, ela é Na rebelde. oficial não está. Adão não mandava nela. Por isso que ela não está. Mas aí é justamente a lenda dela, né? E aí depois ela se revoltou contra Deus, e aí ela foi expulsa e se tornou um demônio. E ela é considerada como se fosse um demônio vampiro, né? Que ela se alimenta da... Aí Adão precisou de uma mulher subserviente, né? Foi quando veio... Mas aí a Pamela tá falando ainda, desculpa. Não, assim, ela vem dela também a origem da súcubus, né? Vem de Lilith. Que, para quem não sabe, súcubus são demônios que se alimentam da energia sexual masculina, são demônios femininos, que se alimentam da energia sexual masculina durante o sonho. Mas também tem o outro, do contrário, né? Tem o masculino, o íncubus, que eles se alimentam da energia sexual feminina durante os sonhos, né? Mas em algumas mitologias dizem que é a mesma criatura, ele apenas muda de sexo. De acordo com o desejo daquele que ele... Exatamente. Em outras lendas falam que são realmente criaturas diferentes, assim, são da mesma espécie, mas são de gêneros diferentes. Farinha do mesmo saco. Tudo. Vocês estão atrás da nossa energia. O mojo. Não é isso? Não é isso? Isso, na nossa energia. E eles também seriam considerados, né, como se fossem demônios vampiros, porque eles se alimentam da energia da sua vítima, né? Então ali pode falar que é uma gênese aí dos vampiros aí? Pode ter relação, né? Até porque essas coisas estão muito interligadas. O pesador, já vou falar de pesador?
Pesador pra... A Kátia disse que os pesadores vivem em cima dela. Eu digo, rapaz, Mas na esse Europa... pesador aí, sei não. Aí, Na Europa o pesador seriam também... os íncubos. Não é? Também poderia ser, né? Para algumas Pra algumas vertentes vertentes aí, seria um os íncubos. íncubos. Para ela seria um ícubo, porque aí você. Cuidado, Ramon. Bem, então, eu tô falando que ela botar uma câmera em casa. E aí Instalar uma acontece câmera. também aquela questão de liberação seminal noturna, né? Sim. Que às vezes acontece que aí relacionavam também com. Ah, foi uma Com sucubus, prazer viu? noturno, né? É, ela Como veio. se fosse uma sucubus que tivesse... E automaticamente tivesse já tinha que associar alguma coisa alguma que não. coisa, isso. Porque não tinha explicação científica pra época, né? Então, assim, como é que o cara... Hoje tem e ainda. A gente não acredita, né? ainda vive Como assim. aí como é que Vacina! Ei, vacina! Não. Pode falar disso. Pode falar de vacina. E também na Grécia, Aham. né? Saindo um pouquinho de Lilith, na Grécia... Não, mas aí só antes de você Sim. sair de Lilith. O Diablo atual, ele bate em cima, né? Sim, Da Lilith. da Lilith. Não é o Isso. atual, mas. Não é o atual, porque ainda não tem o atual. Mas ela é citada aqui. Durante a história do jogo. No 3 ela O era. trailer é lindo. O trailer é a Lilith ali, né? É Lilith. É Lilith. Não é isso? Isso. Que A Lilith de Santuário, né? Porque Santuário ele é baseado na nossa cultura. Não é exatamente, é uma... Cristã. É uma realidade É. alternativa da nossa cultura. a materialização ali do. É uma materialização Né? num mundo específico. Eu acho tem uma que relação. não tem? O santuário Tem, e os tem. anjos, os demônios? Ela aparece lá como rainha, né? Rainha absoluta. Então. Não sei se a história é a mesma. Mas ela parece como uma rainha demônio, né? Ela É. lá que eu lembre, né? Que eu lembre, ela tem aquela relação dos Nephilim quando eles apareceram. Isso, é. Porque ela foi um desafio já. Os Nephilim, filhos dos Isso. anjos e dos demônios. Isso. Em Diablo. Diablo, Em é. Diablo, Já pulou aí. É. Mas é Em isso Diablo. mesmo. A gente tá querendo fazer essas relações aí do que. Que do também tem, os né? Nephilim eles aparecem em livros apócrifos como filhos de anjos com humanos, né? Humanos. Que Os não, anjos- não tá na Bíblia também. Na Bíblia tá mais ou menos. É porque esses Tá, livros, mas tem livro apócrifo que esse ninguém livro, sabe. esse livro apócrifos que eles chamam, na verdade é uma lenda urbana, né? Ninguém nunca sabe assim realmente Se se eles foi ou não foi. existem. Certo. Alguns mitos, são mais né? validados, outros não, Outros mas não. aliás, assim, validados assim, disse que Que já poderiam foi encontrado alguns, entendeu? Mas assim, Entendi. nunca não tem já uma prova, poderia ter realmente. estado no cânone Sim, da Bíblia. da Bíblia. Poderia ter estado, mas a É. igreja não valida. Não vai. É, a igreja não valida. É. Vamos Algum- validar os vampiros aí, gente. É. Vamos validar. Mas algumas sociedades secretas usam, né? É. Algumas A sociedades minha usa. Sociedade O secreta, RPG. Usa esses livros, né? RPG. E Nós daí, usamos. tudo isso que a gente tá falando, gente, por exemplo, você vai pegar, quem já teve a oportunidade de jogar o RPG Trevas da Daimon. Ele Sim. tem tudo isso aí, Tem, tá tem muito relacionado mais. com o A gente universo pode do falar jogo. dele um pouquinho Tem muito mais. pra frente, quando a gente começar a falar do vampiro Com moderno, certeza. né? Sim. Porque a gente ainda tá Na gênese. Na do gênese, vampiro. na Não, ainda construção. não é o vampiro como a gente conhece, né? Aí saiu Porque disso. Foi pra Lâmia, na Grécia, né? Que ela era uma mulher que foi seduzida por Zeus. E aí Hera joga uma maldição nela, que ela ficaria metade mulher, metade superior mulher, metade inferior uma serpente. Que E aí, filha da mãe, Zeus. Zeus era Filha da mãe. abusador, né? Demais. Não podia ver nada. Ele era fútil e cruel. Fútil e Fútil e cruel. Já dizia Hércules. Pois é. E- Pra atenuar ele naquela série do Hércules, eles fizeram um velhinho meio safado, né? Meio Mas Zeus era realmente... Fanfarrão, fanfarrão e enroladinho. é. Mas Zeus realmente era complicado, viu? E era também, ela era... Mas Lâmia, por quê? Ela puxava energia de alguma Porque coisa? ela se alimentava de sangue e de carne humana, Sim. principalmente de crianças. Né? Inclusive, um dos castigos dela foi quando ela foi criada como Lâmia, quando a Hera jogou a maldição nela, ela acabou devorando os próprios filhos sem saber que eram filhos dela, né? Ela não percebeu. Pesado. Então ela foi castigada e a vagar sendo esse monstro, sendo essa criatura. Entendi. E aí ela seduzia os homens, geralmente à noite, ela caminhava à noite, ela tinha sensibilidade à luz do sol. Foi a maldição? Foi a de maldição, Zeus? ela era um monstro. De Hera. De Hera. Era? É. Ah, de Era. Porque era Mas por conta de assim, Zeus. né? Por conta Então, de- por conta dele. Porque Porque o a- Zeus ficava pegando geral e a Então, Hera lascava. E A ela culpa não era de Era, era a culpa dele. Espaguete. Era, a culpa não era nunca E da do, mulher. ó, o ciúme de dele Hera era sempre da também, mulher. se a Hera tivesse ido pro poliamor, tinha, tinha resolvido. Era. Ou deixava o Zeus. Mas aí, se ela tivesse ido, meio mundo de herói não existia, né? É verdade. É verdade.
Ia ser um negócio, porque não ia ter nem da história. Só fez dizer, tudo bem, fica aí de boa. Mas olha aí, que maravilha. Que maravilha, Mas mais não era um. maravilhoso? Ia ser a novela da Globo, não ia ser mais mitologia grega. Tudo E bem? aí Tragédia ela não tem. vagava à noite. Ela foi cega, ela cegou, né? A Hera cegou ela primeiro, por isso que ela se alimentou dos filhos, sem saber. E aí, posteriormente, Zeus, com pena dela, devolveu a visão, né? Entre aspas, mas assim... Devolveu a visão a ela e ela passou a querer se alimentar de Qualquer coisa. qualquer coisa, né? Ela era Mas ela comia mesmo, não era só o sangue, não. Ela sugava o sangue Sim, e comia a carne também. E nos contos a gente encontra falando que ela, às vezes à noite, no meio da estrada, ela ficava desnuda, né, da cintura para cima, mostrava os seios e atraía os homens. Quando os homens se aproximavam, já era. Comia. Né? Já era. Aí debaixo era uma cobra. Uma cobra. Era uma serpente. No RPG já mudou, né? RPG tem nada já a ver. é leão, acho. Ela é uma serpente, inclusive ela é um demônio cristão também. Também. Existe na Bíblia lá e tal. E falam muito sobre o demônio Lâmia. Não sei se existe na Bíblia. Mas não tem descrição, né? Acho que tem nos Salmos. Tem no Salmo Provavelmente da não tem a Lâmia. descrição, né? Não tem a descrição. Provavelmente não, assim, não, acho tipo, que não é tem. o demônio que pegou Não. lâmina. Já baixa a Lâmia. descrição dos anjos pra dar medo. Inclusive aquele filme Arraste-me para o Inferno, Bom. ele é Lâmia. É lâmina? É Lâmia. É Lâmia. Só que já é uma outra visão de Lâmia. Sim. Acho que é uma visão mais cristã Sim. de Lâmia, né? Mas no caso aí, depois daí, pronto, lâmina, até chegar em Drácula tá Tá distante. O carro tá embalando ainda. embalando. Tinha aí foram surgindo os vampiros asiáticos. Sim, eu vi isso. Na verdade, não, eu vi isso no RPG. Tinha um RPG de vampiros que era vampiros orientais. Kindred of the Vampiros East. orientais, Que aí ficou asiáticos. Vampiros do Oriente, eu acho. em Isso, português. que tinha uns vampiros muito loucos lá, que eram os caras, Que né? eles, Outra vibe. Eu vou olhar aqui o nome deles. Tinha uns caras que não porque tinham nem difícil. poder direito, os caras não tinham nada, nem vampiro. difícil. É porque você tinha um lance de equilíbrio, que eles introduziram uma questão de equilíbrio asiática, né? Aí você podia ser mais yin ou mais yang. Aí uma parte era humana, aí você era quase completamente humano, andava na luz do sol, mas tinha algumas questões da natureza vampírica. Ou você podia ir para o outro lado e ser muito mais monstruoso. Era até mais poderoso inicialmente, né? Só que aí você nunca... Se você começasse desequilibrado, você nunca conseguia atingir o equilíbrio. E sem o equilíbrio, você não conseguia se tornar mais poderoso dentro do jogo. Um era mais voltado, um era mais tipo Nosferatu, né? Era um negócio mais Ele era degenerado. degenerado e o outro era mais belo e bonito e podia andar na sociedade, não era uma coisa assim? Ele também podia. Eu acho que Era mais ou menos isso, porque quando você ia mais pro lado da humanidade, você podia comprar certas habilidades que eu não lembro se chamava de disciplina também, que eram voltadas para essa. Acho que não era, não. Que era voltada para esse lado dele ser mais humano, Sim. dele, né, ser mais próximo da sociedade. O outro era mais monstruoso. Ou você podia ir no equilíbrio. Aí a questão do equilíbrio é que ele não era nem tão forte para um lado, nem tão forte para o outro. Tinha as fraquezas de um lado e tinha um pouco da potência só do outro. Mas tinha as ele forças também, né? tinha as Se forças. adaptavam melhor, Ele né? poderia evoluir muito mais, né? Que é aquela coisa do adaptavam Oriente, de melhor. você, o equilíbrio. Quem favorecer. tiver esse aí, pô, manda Eles se chamam... uma mensagem aí pra gente, que eu acho que não tem, É o pelo menos aqui eu vi o só vem. Qiangxi. Né? Não sei se estou pronunciando certo, né? Eles são vampiros chineses, mais especificamente. Né? E eles são criaturas muito semelhantes aos vampiros modernos. A diferença é que eles são cadáveres que eles sentem. Eles são extremamente raivosos, extremamente bestiais, porque eles sentem o corpo deles se decompondo. Então eles estão em eterna dor. Eles estão em eterno sofrimento e em eterna Eles dor. sentem mesmo. Eles cara. sentem que estão se decompondo. E tem uns africanos também, Tem né? um africano que Que é eu o... vi que Deixa eu tem pegar uns- o nome dele. De metálicos. Tem o... Toda cultura tem, né? Uma referência. A Sambosan. Essas são A tantas que é Sambosan. difícil, A né, Sambosan são vampiros africanos, mas especificamente de Gana. Né, de Gana. E eles têm... eles são parecidos também com... Eu acho que foi muito... Do vampiro moderno da Idade Média veio muito dele, porque a África tinha, né, ligações com a Grécia, com Roma, né? Então, como é o nome do estreito que eles têm lá, que faz conexão? Que na lenda até o Hércules que separa. Estreito da África. Mas aqui conecta. Me fugiu agora. E Se eu lembrar, eu digo. Eles têm um formato de morcegos, eles se assemelham muito a morcegos humanoides, mas eles são humanoides, eles têm asas,
Sim. Tem um rosto mais humano. E as garras, patas traseiras deles são em anzol, formato de anzol. Nesse caso aí, eles não têm um formato humanoide, assim, um Ele formato tem. de humano. Ele Não, mas eles uma são humanoides. forma Ó, deixa dele eu ver mesmo. se dá pra ver. É uma forma dele mesmo, né? Deixa eu, não sei se vai dar pra Se quem tiver coragem em casa de pesquisar, É. essa Vai coisa lá. horrorosa. Vai lá e olha, né? E aí, as patas traseiras deles são em garras, são em ganchos, porque eles ficavam pendurados nas árvores. E aí vem também uma semelhança com o vampiro moderno, de se Cabeça transformar pra em baixo. morcego, dormir de cabeça Entendi. para baixo, né? Entendi. Não, até pegando um pouco desse gancho, a gente vê que tem duas. O Ramon falou, não dá para determinar muito bem, né? Isso. De onde vem. E aí tem uma relação de todas as culturas, tanto com os mortos quanto com o sangue, Isso. né? É. Se a gente for puxar também, fazendo uma relação aqui, né? Mais uma relação. Tem que Se a gente ser. for, tem que ter. Se a gente for fazer uma relação dentro da cultura asiática, a gente pega os indianos, que também tinha uma versão que a Pamela pode falar, da versão deles de vampiro. Mas antes mesmo da versão... Dalsim. Deixa eu olhar o nome aqui. Não, é o Dalsim. Não se estica. Mas antes mesmo disso, se você pegar Eu o... tô olhando os nomes, minha gente, porque é muito difícil você fazer. É muito nome. É muito nome e são nomes, assim, que eu não acho que eu não tô nem pronunciando corretamente, né? São as vetalas. Vetalas. Tá bom. Mas antes mesmo das vetalas, se você pegar a relação, por exemplo, dos deuses hindus, se você pegar, eles já eram seres azulados, cianosados, com bochechas protusas, olhos fundos. Se você reparar, ele já tem uma relação Uma com os mortos. característica, né? Características dos mortos que são características de poder. Você vai pegar, por exemplo, nas culturas mesoamericanas, elas também tinham... Sul-americanas, né? Também sul-americanas, né? Os incas. Centro-americanas, sul-americanas. Enfim, essas culturas elas já tinham muita relação do sangue, do poder do sangue, né? Os O deuses- que fazer com o sangue, Não, e os os rituais deuses, e os deuses paradas todas. exigiam sangue, né? Eles- Sacrifício, sacrifício de sangue, Sim, o sim. sangue especificamente, Sim, sim. não era nem só o sacrifício. Ah, em vamos si. pra cultura cristã, né? A gente tem um Mas aí, sacrifício. Mas é o sangue, de qualquer forma, né? Não É, tem, né? Toda essa relação com o sangue. de né? Jesus Né? Anteriormente a gente pega mais de fornalha, de Sim. incineração, mas a gente também tem essa Tem. daí do sangue. Bem próximo, né? Que a gente às vezes fica, opa, peraí. Né? Tem, ali tem. Uhum. Né? O sangue da carne. Isso. O vampiro moderno, né? Indo agora, já que a gente falou um pouquinho dos mais antigos. Eu acho que é meio que a origem, né? De onde onde é que os autores vão foram compilando, buscar né? coisas, Vão né? buscando ideias. foram buscar para Né? poder ir formando esse vampiro moderno, Moderno que já que já não é mais moderno, do né? século Já não é. Um Já foi. moderno é do meio- século XIX, né? Mas a gente considera ainda ele como um modelo. Ele ainda está. Tamanha influência que ganhou, né? Isso. Vamos dizer, onde ele ficou mais influente na cultura pop, né? Isso. Podemos dizer assim. Quando foi que ele ficou, Ele- criou esse poder da cultura que influenciou e que influenciou jogos de videogame, influenciou filmes, Isso, influenciou RPGs, né? Na Influenciou- versão europeia, na versão já europeia da Idade Média, que foi se construindo, foi se reparando também em muitas questões que o pessoal acreditava realmente através de outras evidências, outros sinais que iam aparecendo, que o vampiro se confirmava, né, de várias formas o mito do vampiro. existência. A existência dele está confirmada em várias questões lá. A gente pega desde o fato de que apareciam pessoas com certas doenças. Como a raiva. A raiva. Doenças inexplicáveis. Inexplicáveis, A à raiva, época a era. raiva, por exemplo, eles não sabiam o que era, mas a pessoa tinha medo da água, A hidrofobia. que é a hidrofobia. Ela não gostava de cheiro fortes, ela tinha sensibilidade à luz. Por isso, alho. Por isso o alho. Não é? Isso, Também, o alho já tinha uma relação com os espíritos, sempre teve, né, de expulsar espírito. Sim. Mas aí, Sal e alho, né? E também porque Sal e alho, né? sal e alho. Ambos o sal e alho, eles expulsam pragas, né? Sim. Então a relação era muito próxima do mas, espírito, praga. Mas, por exemplo, né, a sensibilidade à luz, a fobia de água, a hidrofobia, que em alguns contos dos vampiros, principalmente os mais antigos, o vampiro não podia atravessar corpos de água, né? Ele era, Acho que impedido. meu filho tem um negócio desse aí. né? Não gosta de tomar banho. E uma pessoa O cara será que o cascão é Eu fico vampiro? olhando assim pra ele, pra presinha dele assim, como é que tá aí. e uma pessoa mal- Eu acho que é só isso. com raiva, ela tinha a tendência de atacar a outra, de tentar cuspir, atacar, morder. Então, eles achavam que era um Vampirismo. vampiro, que era um vampirismo. Né? Porque o vampirismo ele sempre foi considerado ou uma maldição ou uma praga, ou uma doença. Né?
Porque era a única explicação que tinha para aquilo, né? Pra isso, também pro fato de que às vezes eles diziam, não, tá acontecendo as coisas estranhas, quem morreu recentemente foi fulano, vamos abrir o caixão dele, abria, o cara tava com as presas à mostra. É porque quando a gente... Seco, né? Quando a gente Sem morre... mais nada lá. Quando a gente- Seu Madruga. Quando a gente morre, exato. a pele tende a... Seu Madruga, a coitado. ficar- A pele, ela estica, né? Então, aparece, os dentes Sim, aparecem. sim. O cabelo dá a impressão que cresceu, ele não cresce, cresce. mas dá a impressão que cresceu justamente por isso, né? Pelo As unhas. esse Unha cresce, né? esticamento da Cresce pele, um pouco. as unhas crescem. Então, tudo isso era O cara tá vivo. Confirmava. por causa dos gases que tinham no corpo humano, às vezes o sangue voltava para a boca. Ele tava, aí bebeu sangue da Bebeu galera. sangue. Então, aí eles já achavam ele vampiro. Tudo baseado na crença cristã. Basicamente, né? Era Já era uma fusão, porque Era uma fusão, já. a cultura pagã, ela se mantém até hoje Sim, dentro sim. da cultura europeia. Se a gente pegar, por exemplo, a Saturnália, que vai entrar através de um rei alemão, aí a gente tem a árvore de Natal. Se a gente for pegar A mistura é aí. o Halloween, que não tem nada Nada a ver. da origem cristã, porque, querendo ou não, o cristianismo ele é do Oriente Médio, né? É. Que a gente esquece às vezes. Não tem. Os nomes já são adaptados, a gente esquece. É do Oriente Médio, isso. Aí tudo aquilo de que eles falavam, né? Por exemplo, isso aqui o cara tá com raiva, não tem explicação psicológica. É vampiro. Não, vampiro. confirmava. O cara abriu o caixão, você abre o caixão. O cara tá com a unha maior, tá com o cabelo maior. Às É, vezes um acaba de vampiro. dizer, oxe, o cara tá Os bem, esse dentes cara aí tá à- bem. os dentes Tá melhor à que eu. mostra. Bem conservado. Os dentes à mostra, a boca, o sangue saindo pela boca. Então É um vampiro. E aí, até hoje, é encontrado tumbas, né, ou covas, que quando os historiadores abrem, tem cadáveres com estaca no lugar do coração. Porque eles botavam pra cantar, disse, oxe, Isso aqui, vamos né? ajeitar agora. Aí vem a estaca, né? Com a estaca no relação. lugar do coração, com pedras na boca, dentro da boca, com armadilhas para que se o vampiro tentasse levantar, como foices ao redor do pescoço. O cara tá morto. Ele. Tem que garantir, Se cara. levantar, Mas tem alguma, por exemplo, o cara tinha que ser uma pessoa antiga, a gente tem uma referência de que ele era mal, vamos dizer assim? por exemplo, se uma pessoa apresentava alguma doença, ela faleceu dessa doença, e na vida dela ela era uma pessoa reclusa, né? Era uma pessoa que tinha posses, tinha empregados, ou então era Alvo muito, fácil. ou então era muito pobre, e era uma pessoa reclusa, era uma pessoa agressiva, Entendi. ou então uma pessoa depressiva. Tudo isso já era motivo para desconfiar de que ali era um vampiro. Vampirismo. Vampirismo confirmado. Aí a pessoa viu isso tudo se confirmando e de repente, Várias coisas. Algumas doenças. Eu não lembro agora se varíola ou outra doença também. peste bubônica, essas Não, coisas. ela provocava. Eles diziam, na verdade, eles diziam que a peste, que certas pragas eram trazidas pelos vampiros. Pelos E vampiros. o RPG pega isso, hein, gente? Quem lê o RPG Vampira Máscara, ele pega essa coisa das doenças, das endemias ali espalhadas Isso. pelos vampiros também, né? Isso. Até das vezes do vampiro que suga o sangue de animal e traz para o ser Traz. humano certas doenças. Então Exatamente. eles têm uma explicação mitológica ali, Não, e a gente vendo aqui também fantasiosa. no Vampira Máscara tem o livro de Nod, que é um livro bem, é só história, né? Só a parte histórica dele, ele bota Lilith, bota Bota. né? Porque Caim. no Vampiro à É Máscara... porque o Caim é a origem, né? E a origem no dos RPG. vampiros no RPG, Ah. a máscara. O homicídio de Caim, como primeiro, ele gera maldição, que é colocada lá na Bíblia, que é ele fica recluso com o povo dele, né? A família E aí dele. o povo dele seria o vampiro. E fugir, ter vergonha, né? Da luz do sol, da luz Isso. do dia. Que é a maldição, né? É a maldição. Pode ser também considerado uma das origens, né? Também do vampiro. No RPG, não sei se o RPG já pega de outra. De alguma fonte, né? Assim... O Fontes pega, né? Anne É. Rice é a principal, acho que no RPG. Mas aí. Do Vampira Máscara é Anne Rice. E no Vampiro à Máscara, ele divide em clãs, né? É. Então, assim, eles pegam muito de várias culturas também. Isso. Né? Existem vários tipos de vampiros. Tem lá os filhos de Sete, que é o pessoal, né, do Egito. Tem e o tal. Bruhá, Tem os Brujá. o Os Tremere. Tremere, né? Mais voltado pra O Tremere é pra mago, uma né? bobagem que o mago faz, né? De se tornar imortal. Mais pra mago, né? Ele tentou, né? Ele Na verdade, tentou fez se- uma magia Tem e... os Nosferatus, tem os La lascou, Sombra, né? Que não são da... É interessante porque eles tentam cobrir os vários mitos do vampiro dentro Isso. de cada clã com uma característica, né? Deixar todo mundo ali. Assamitas, né? Samitas, aí são Oriente Médio. assassinos, né? Que são do Oriente Médio, Oriente são Médio. especialistas. Haxasins. Raksasas.
são especialistas em assassinatos, né? Mas o nosso primeiro é o Drácula. O nosso primeiro De referência, assim. é de um conto, eu vou falar um pouquinho desse conto, que foi de onde o Drácula e a Saiu. Carmília saíram. Carmila ainda vem antes, né? Pra quem assistiu Castlevania, A Carmília vem antes do Drácula, mas Carmília esse vem conto vem antes de todos eles. Sim. Que é o Vampiro, o nome do conto. O Vampiro. The Vampire. Acho que ele Ele é em alemão, né? Alguém olhou e disse, esse título é bom. é The Vampire. O Vampiro. Todo mundo vai saber o que é. Do que será que ele fala? Ô, vampiro. O Vampiro. E ele fala sobre um lorde, né, que um jovem inglês entra em contato com esse lorde. É fácil de encontrar esse conto na internet, ele é curto, dá para ler em uns 10 minutos. Esse jovem ele tem um encontro com esse lorde, e aí em uma determinada situação eles entram em perigo, entram em conflito. Esse lorde é assassinado na frente desse jovem, só que antes de morrer ele pede para esse rapaz não falar para ninguém que ele está morrendo. E aí, uns dias depois, ele simplesmente volta. E o cara fica preso a essa promessa. Do nada. Do nada, voltou, né? E aí esse cara fica preso a essa promessa. Imagina a surpresa do pessoal que leu o livro ali, sim, né? Porque não tinha o que a gente, Não existia, né? a bagagem que a gente tem. Foi Não existia. em será? 1800. A gente lê hoje isso. Idiota. Ah, quem não Aquele percebeu? livro besta. Já Foi sei o final do livro. 1817 esse conto. Ele é bem antigo. bem antigo mesmo. É no início do século XIX. E aí, esse rapaz fica preso a essa promessa que ele fez ao Lorde. E ele só tenta quebrar essa promessa quando o Lorde tenta seduzir a irmã dele. Né? E aí o final... Mexa com todo mundo, vem com a minha irmã. Deixa o final para vocês lerem. Né? O Mexa final com todo é- mundo, vem com a minha irmã. Minha irmã Não, deixa ela não, quieta não. aí. O final é interessante. Se vocês encontrarem aí na internet, não é difícil não. No final eu digo, ó... Não. Mas pra quem leu o Drácula de Bram Stoker sem ter lido, já viu similaridades, né? Já viu similaridades. Esse comecinho aí, né? É. Porque o Drácula do Bram Stoker é exatamente isso, né? É o mistério. mistério. É a questão do interesse Isso. no cara, de alguma forma no cara, né? Só que É. aí é irmã e no Bram Stoker já é a mulher. No Bram Stoker, A noiva, né? ele O que é que ofende mais? O Bram Stoker, ele começa justamente com a morte da mulher dele, né? Assim, ela... Não, e no caso o Bram Ele Stoker se- pegou esse- foi saindo, essa pegando ideia, essas essas ideias, ideias. né? Só que o Bram Stoker, ele, Mas tinha uma figura que ele teve ele essa... consolidou a figura do vampiro, foi o Bram Stoker. Ele é muito mais elaborado a história dele. Não, e tem uma Porque- figura que ele usou, né? O personagem, Que né? as principais... Ele tem uma cor forte. Né? As principais fraquezas, as principais características dos vampiros até hoje vêm do Bram Bram Stoker. Stoker. Ele fez uma compilação do que já tinha de lenda, do que também dessas características que foram exploradas tanto lá quanto no conto da Carmila, que era do mesmo ciclo, inclusive o escritor dela. Você lembra o nome? Era o... Não, deixa eu ver, eu vou procurar o nome dele. Carmilha, que é a do que tá lá no... No Castlevania ela aparece também. E ela tem um espírito, digamos, não tão feminista, né? Tanto no Castlevania, ele é mais Eu elaborado, conheço mais ela só no interessante. Castlevania. Ele é mais interessante, mais elaborado lá. E ela aparece em todos os jogos, praticamente, É. né? E lá na série ela tem esse espírito mais feminista, aquele concílio lá Sim. com as outras O- vampiras. O As vampiro irmãs. é do John William Polidori, Uhum. esse conto. E no caso dos contos dela, que ela é um compilado de contos que tem antes do Drácula de Bram Stoker, O da Carmilha. dela. E delas são contos também, né? Mas ela já tinha essa questão, mas era mais sensual e era a época é fogo, né? Porque se aparecesse algo homossexual masculino, Não vendia. não era nem vender. Você ia preso. Inclusive, Sim. no caso do Bram Stoker, ele foi preso. Chegou a ser preso, né? Por conta do Drácula, não? Por ter revelado algumas predileções homoafetivas. Ah, tá. Mas o Drácula era uma confirmação pra muita gente, né? Ali, do que... Ele tá todo enfim. naquela... Mas aí ideia lá é papo dele. pra outro dia. outro- Polêmicas. Outro programa. E no... Não, mas ele não... Só tentando puxar isso. O Drácula em si, mesmo ele pegando todos os mitos ali e jogando em cima de uma pessoa só, ele também pegou uma pessoa que aparentemente existia, Sim, né? sim. O que é o Conde... Conde... O Conde... Esqueci o nome do cara agora. Que era lá da Eita, Romênia, meu né? Deus. Que era o Conde O Romênio. Conde que- Vlad. Que ele empalava a galera, Dracu. né? Ele empalava Romeno. a galera. Ele impediu, Então, impediu a invasão... Ele impediu invasões na Europa, né? Isso. Ele é o Conde Vladimir Dracu,
que depois ele recebeu o apelido de Dragão, Empalador. O Empalador, que ele palava a galera. Empalava a galera. Então, foi muito bom, que é meio que botando a parte histórica mesmo. Que em o cima nome, desse... o nome dele é Drácula, vem... se eu não me engano. Que é Drácula, né? É Conde Não, Drácula. não lembro o nome do filme, mas eu sei que Mas você sabe está qual é? falando. Sim. Não é o Drácula Bram Stoker, é um filme que é depois do Drácula Bram Stoker, claro, que o cara contou a história toda do... Quer dizer, do mito da história do cara, não botando ele como vampiro, entendeu? Só É mostrando porque a o lenda. Vlad esqueci. Tepes, ele... Vlad o nome Tepes. dele. Porque o Tepes, ele já é empalador. Empalador. Já é o apelido dele, né? O Vlad tá. Tepes. Aí virou... Tepes é empalador. É empalador. É. E Dracu, que era o sobrenome dele, que o sobrenome que ele usava, que depois se tornou Drácula, vem de dragão, mas na cultura romana também vinha de demônio, de diabo. É porque a relação do dragão com o diabo é constante, né? Na Bíblia. Até parece, né? Assim, a fisionomia, né? É, Chifre, tem o similaridade. fogo, né? Chifre, fogo, tá, aquela É história bestial, toda. né? Tudo bem que é gigantesco, mas... Não, grande parte da aparência demoníaca, ela vem da Grécia, né? Dos daemons, aí eles pegam o nome, eles pegam a aparência, eles já demonizam a cultura vai. grega na introdução cristã na Grécia. Normal. É outra parada também, né? Mas aí a gente vê alguma similaridade, sim. Mas aí, nesse primeiro conto, o Lorde já era sensual, já era mais humano, diferente dos Isso tá outros, falando do vampiro. do vampiro. O isso. vampiro. É. E no Porque- Drácula de Bram Stoker, o cara é altamente Porque sexualizado. ele já se diferencia. E Porque aí ele já se diferencia dos demais, porque até agora a gente estava falando de Monstros. vampiros bestiais, É. né? Criaturas E aí- destruidoras, comia gente. No caso da Carmila, por exemplo, só pra finalizar rapidinho, que ela era mais voltada pro sensual também, só que era mais sexualizada. E ali talvez tinha passado porque era homossexualidade feminina e aceitaram. Mulheres, De é. certa forma aceitaram. Porque ela não desafia também o patriarcado. Passou despercebida, vamos dizer assim. Patriarcalismo. Né? Passou despercebida. Ela, né? Deixaram passar. Deixa ela passar. Não tá interferindo com a gente e deixa ela lá. O patriarcado tá salvo aqui. É. Tá bom. Mas o Drácula não. O Drácula veio... O Drácula Stoker, ele veio diferente, né? Ele veio... É. Primeiro que é um conto, é um livro maior, Isso, né? já é um livro, né? Já é um livro. Ele é muito mais elaborado. Ele não Mais são elaborado. contos, ele é o livro e ele É uma não... história só, né? Conta a história. É muito bom. É muito bom. A gente falou no outro programa sobre Drácula Bram Stoker, o livro e o filme, a gente tem uma misturada toda, né? Que o Drácula Bram Stoker, o filme é muito bom, é muito bem feito também, Isso. né? E ele acho que ele consegue passar bem a ideia do livro. geral ali, depois de Seus Anéis, talvez seja uma das melhores adaptações ali do É o filme É. com de o livro. Gary Oldman e o Keanu Isso, Reeves, Keanu né? Reeves, Se é. eles puderem procurar aí, Keanu assistir, é Reeves, muito bom também. É muito bom o filme, cara. E muito ele bom. tá na E Netflix. a- Tá na Netflix lá. Eu vou... Tem Entrou na Netflix. Eu vou declarar uma admiração estética pela armadura do Drácula, Não, aquela do armadura Gary é Oldman, quando ele aparece no início. fantástica, E ele é Toda o vermelha. Conde. É fantástico. E ele é o Conde Vlades, né? Isso. E aí o A mulher Conde dele morre, né? Aquela história toda, e ele vê a reencarnação da dela mulher em outra. na noiva do A noiva do cara. O advogado. cara tava com azar, esse cara. Tava. Ele chegou no... na Tudo hora- errado na hora errada. Tudo, com certeza. e Mas a- o Drácula não deixa pro bem, ele vai lá, pega a noiva, pega a prima, pega. É tudo. É tudo. Ele é um monstro, afinal. É. Ele se alimenta de sangue. Ele De sangue. não importa O que é? o que é, de quem é, né? Sim, mas a galera coloca essa parte do encantamento, né? Da sexualidade. Porque Muito forte. é se colocado muito nas lendas. Se você, e também se vocês assistiram True Blood, que é uma série de True vampiro, Blood. Não. que, principalmente nas primeiras temporadas... Esse não foi meio... No, fi- Não. no Mínimo final, interesse. no É. final ele vai se perdendo um pouquinho a série, mas Não com preconceito. nas primeiras temporadas ela fala muito sobre o vampiro e ele tem justamente isso. Na mordida do vampiro, além de anestesiar, ela dá um certo prazer à vítima. É porque isso Né? daí vem um pouco também, além toda essa E aí sociedade que vem, envolve, vem do Drácula também, porque ele Drácula hipnotiza, né? do Sim, Drácula hipnotiza. e vem do RPG que pegou já emprestado dele. Já E porque puxou um pouquinho. True Blood, ele na verdade eles até pediram algumas autorizações Pra poder do usar. pessoal de Vampira Máscara, porque eles usam... Sério? É, porque Sério? você tem boa, lobisomem, boa. tem Primeiro, vampiro, as primeiras temporadas são Isso, boas. tem- Depois ele vai se perdendo assim. Mas tem as os primeiras demais temporadas são boas. metamorfos, tem as As fadas, né, que fadas. são changeling. Então ele tem pega as do mundo das fadas. trevas do RPG. Ouvindo isso aí, talvez eu assista. Agora, né? No dia que for narrar vampiro, alguma coisa assim. Ah, Que eu preciso de é uma fonte pegada um pouco, interessante. é uma pegada mais pop do mundo. Mais adolescente, mais pop. Mas assim, ela tem muito sangue no... Mais do que o famigerado
Não. Não. Nem fala, não vamos falar o nome. Não, porque ali tem a diferença entre ser pop, ser teen e ser mal escrito. Ou não, peraí, não, desculpa, peraí. Gente, Ele tem muito sangue. O True Blood aparece muito sangue, muita cena de sexo. Então é bom, então é bom. De sexo Aí mesmo, sim. de nudez. Aí então, sim. assim, não é pra adolescente. Ele foi pra modernizado criança. da maneira correta de ser modernizado. Depois ele vai Né? capengando aí, mas Começou bom. O importante começou é começar bom. Começou bom. Depois, Ruim é começar ruim. depois você é obrigado a ver o final. Você tá aqui. Mas depois de Drácula vem... Aí o Drácula também é muito baseado na Condessa, né? Bartoli, Elizabeth Bartoli. Essa. Que o... Tem uma banda horrível com o nome dela, perdão. Pessoal. Eu tô xingando tanta coisa aqui que eu acho que você... É bom que a pessoa quando vai... é banda... Aí o outro fala... Não, é ruim. Não vou nem pesquisar. Não vai nem procurar mais. Não vou procurar mais. Mas quem gostar de um rock gutural, tem a banda. Não. Só ouço um aqui. E é de Arapiraca o cara, porque é meu amigo. Tem a banda que é com o nome dela, né? Bartoli. Mano, eu não sei por que uma pessoa dessa recebe uma homenagem, mas tá certo. Porque... O que ela fez de ruim? O Conde, né? Tudo. Vou explicar, vou voltar aqui um pouquinho. O Vlad... É uma mistura dessas duas pessoas. Ele empalava as pessoas, torturava os seus inimigos. Tranquilo. Tem relatos que falam que ele fazia campos, né? Ele saía pegando os soldados feridos, empalando e colocando em campos. Ele gostava de andar de boa, por jardim. esses campos, Jardim. Olhando aqui, esse tá florido. Melhor que o Jardim Suspenso da Babilônia. Não é? Ouvindo Regada o muito lamento sangue. e a dor dessas pessoas. Então ele era extremamente cruel, né? Mas depende do que. E ela tem que ver o que o cara queria na terra dele. Então, assim... Então, aí no filme dos anos... Mas é porque ele sentia esse Então, mim, mas né? no filme dos anos 90, que é o... Eu não vou lembrar o nome. Eles fazem essa relação, né? Quando tinha as invasões lá na Roma, ele é herói, né? Até hoje. Mas, aí ele continha as invasões e ele era dito que, assim, ele era bom demais pra ir pro inferno e ruim demais pra ir pro céu. Não, ele era ruim demais pra ir pro inferno e bom demais pra ir pro céu. É o contrário aí. E aí ele se tornou vampiro porque então, é o contrário do que eu falei, minha gente. É o contrário do que eu falei. Mas é isso. Não podia ir pra um canto nem pro outro. Vocês entenderam a ideia. É. E aí, quando ele vem a morrer, ele não morre. Pra onde é que ele vai? Inclusive, na história, no real, né? Ele era tão cruel, assim, inclusive com os empregados dele, com os servos, que dizem que um servo assassinou ele, um dos soldados assassinou ele dando uma flechada, porque achou que era um dos inimigos. Opa! Errei! Errei o tiro! Eu sou o sniper que atirei sem querer na cabeça do presidente. Foi mal. Foi mal, justamente por essa fama dele de ser cruel com todo mundo. Ele não era... O cara, uma coisa boa é você agradar pelo menos seus funcionários. É uma o que foi o erro da Elizabeth também. Né? Porque ela era condessa. Era gente boa também. Ela era Outra condessa, gente boa. extremamente poderosa. Né? Ela sofreu muito durante a vida dela, durante o casamento, mas ela também pegava servas, pegava escrava, pegava camponesa. Eu tenho um relato que eu lembro mais ou menos dela, que ela pegou uma bela jovem, disse, pô, bonita, né? Essa aqui é até mais que eu. Mandou prender ela, besuntar em mel e deixar lá para as pragas comerem ela viva. Boa. É igual, tipo, aquele espelho meu. Quem é mais bonito que eu? É. Eu pego e boto besunta e mando. Resolvido. E disse que ela tomava sangue também, né? Se banhava, mas assim, essa parte de tomar banho no sangue não é confirmada, né? Mas dela beber sangue, dela usar sangue como maquiagem. Mas é tudo referência para o Bram Stoker. Tudo referência para o Bram Stoker. Que ela usava sangue como maquiagem, que era para... Ela tinha muito medo de envelhecer, porque na juventude ela sempre foi muito elogiada pela beleza dela. Disseram que ela era extremamente bonita. Não, essa é uma coisa foda dos vampiros, porque os caras conseguem, né? No caso, pela lenda deles, eles conseguem manter a aparência. Então ela tinha medo jovem de envelhecer. Nessa versão ocidental Então ela usava o sangue de jovens, de preferência virgens, para se manter sempre jovem, né? Que sempre tem também isso no Drácula Stock, né? Tem um Uhum. arenzinho ali, né? Que ele fica consumindo. Tem as noivas, Tudo isso vai e tem as noivas Tudo dele. isso vai para RPG, né? Foi. Tudo isso foi. Rebanho. Rebanho. Sempre é bom ter rebanho. Bota um ponto pelo menos. E assim, rebanho. o erro dela, Dos gado. Enquanto ela estava pegando as servas e as escravas, todo mundo fingia que não estava vendo nada, né? Sim. O erro dela foi tentar começar a pegar sangue nobre.
das nobres. E aí Aí mexeu com Aí gente. mexeu com gente poderosa. Aí não o pode. negócio não pra ela pode. Mexeu com- engrossou, né? Só aí ela mexeu com gente, né? Com gente, Com gente. até então não era gente. Então, infelizmente, era essa visão grotesca, hedionda e criminosa de que não era gente ainda. né? Aí a Anne Rice, ela vem trazer essa humanidade, né? Depois do Bram Stoker, trazer um pouco dessa humanidade para os vampiros, né? Aos poucos. Ela traz o que a Paloma falava no começo do sofrimento. Eu vejo que a Anne Rice ela traz mais o sofrimento, ou talvez tenha alguém antes, né? Mas se alguém tiver acesso aí a dizer. Eu acho que ela é uma referência para... Ela traz o sofrimento e o conflito, que aí também vai pro jogo. Ela traz o sofrimento e o conflito, por exemplo, de eu não quero tomar sangue de pessoas. A imortalidade ela é tão vantajosa assim. E uma série de dramas, né? A primeira vez que Tem certos clãs que tem que tomar sangue específicos, né? Sim. No jogo. No jogo, é. No jogo, sim. No jogo não podem. Não, mas é uma coisa, desculpa interromper, que no Drácula ele mostra, assim, essa parte Ele tem, psicológica. Ele tem. muito tem, também. né? Ele sofre muito. Ele sofre porque ele tá lá, ele quer a esposa dele, né? ele quer a esposa, ele quer morrer. E não consegue, E não consegue. né? Aí ele vê nela aquela possibilidade ali, né? De voltar. De voltar a Inclusive, ele no começo do livro, né? Quando ele aparece como vampiro a primeira vez, ele é um idoso, tá velho? Ele não tá tomando mais sangue. Na ele casa lá, ele tá num castelo. tempo de hibernação, vamos dizer assim. Porque ele passou aquele tempo sem estar em ativa, realmente. Então, acho que a Entrevista com o Vampiro, né? Que é o primeiro, acho que deve ser o primeiro livro. É o primeiro dela. Traz o cara pra, como você falou, pro jogo. Diz, ó, isso aqui é o sofrimento de ser vampiro, é isso aqui. Eu gosto, mas tem gente que não gosta, né? Não, tem gente Eu gosto de que ser vampirão aqui, eu sou vampirão das trevas, mas tem gente que não gosta. Eu gosto, mas Eu me entreguei. eu me entreguei já, aqui eu tô perdido. Já. Agora você... Inclusive tem o conflito da menina, né? Da que criança, ele fala pra nunca transformar uma criança. E aí o Louis transforma uma criança e aí quando ela vai passando os anos, ela amadurece, mas o corpo dela continua Sim, de fica criança. lá. Inclusive fica- sexualmente, não Isso, sofrimento. Fica um sofrimento ali pra ela. É punk, né? É punk. O filme, o livro eu realmente eu nunca li. Nunca li. Mas eu acho que se eu fosse ler, eu ia ter problemas lendo. Assiste Porque... uma entrevista com o vampiro. Não, então eu ia assisti ficar o filme, viajando né? na- No filme, né? Porque, e principalmente a questão de personagem e tal, né? A gente ia ficar Tom Cruise, e aquela galera que fez aquele filme, pelo amor de Deus, né? Só o Antônio Muito Bandeiras. bom. Na que época- lascou. Muito bom. Mas é muito Mas bom. legal, cara, ele andando na parede lá no Não, início. ele é bom, mas eu tô dizendo assim, é porque o Antônio Bandeiras, puxando aí um pouquinho, ele era um cara que, ele era cult, né? Mas ele, Na época. mas ele é culto até É hoje, não, né? é menos. É mesmo, mas ele é. Mas ele era um cara assim, que ele tinha essa coisa dos filmes clássicos, assim, né? Ele era um cara que estava tomando... Sim. Na época, ele estava tomando um pouco do mercado, assim, dizer, não, vamos chamar quem? Não, chama o Antônio Bandeiras, que ele é um cara... Que ele não é americano, né? É foto. Exótico. Exótico, vamos botar ele aqui, né? Como é o nome do filme lá que ele chegava com a maletinha do violão, que era a arma? Ah, E é. o Steve Buscemi fazia o aviso, ó, tem um cara aqui É o- que matou todo mundo num bar. Balada do Pistoleiro. É. A Balada do Pistoleiro. Pô, Exótico. esse filme é bom, assiste. El Mas Trovador da la Muerte. Eu tô inventando isso Exatamente, aqui, mas então. era mais ou menos essa ideia. Mas dos caras daquele filme, se botar eles todos nesses filmes aí, ele não Ele é o que não Ele tá é o que- fazendo. Não tá fazendo mais. Ele tem tanto mercenário, filme. né? Ah, cara, O Tom Cruise fez mercenário? Cara, mas, Não. mas qual cara Brad ali, Pitt fez mercenário? mas qual cara ali tá no fim de carreira? Quer dizer, todos. Não, olha aí. Tem Top Gun aí daqui a pouco. É, Tom Cruise. É verdade. Tom Cruise Ah, o Tom Cruise é infinito, né? Vampiro. Ele acho que é um vampiro. Acho que ele é um vampiro. Lá ele se transformou. Lá isso eu Lá, vamos falar a porque- verdade. Mas o filme Mas é muito talvez, bom. falando agora de novo do filme, Sim. eu lembrei de uma cena que eu já vi o pessoal ridicularizar hoje, né? Tudo bem, né? Cada um ridiculariza o que quer. Mas é aquela cena que ele viu o cinema pela primeira vez, aí ele chora porque ele viu o sol nascendo. Sim, É o pôr do- o sol nascendo. É o sol nascendo do Louis, né? Porque ele já fazia anos, Não via. séculos, eu não sei se era Ele sabia nem mais como era. Ele esqueceu. Esqueceu como é que É, o sol, ele como era o esqueceu. sol, né? É. E aí, quando o cinema entra, porque ele foi transformado Isso. antes da invenção do cinema, né? Isso. E aí, quando ele vê um filme pela primeira vez, que ele vê o sol, ele se emociona. Tu imagina, né? O cara era como se fosse da Guerra Civil americana, um negócio assim, não era? Não lembro direito. Era uma coisa assim. Aí você me pegou, Aí realmente eu não... Não bem- ele pega ele numa festa. Eu lembro que eles se Eu acho- É, tem olham, uma espécie de Eu acho- círculo, eu eu acho acho, que até é lá uma em festa, volta. eles se olham e ele pega o cara. Eu acho que ele é do começo
dos latifúndios da América. Não é? Acho É um que é bem negócio na assim. descoberta da América. É. Ali. Aí ele entra e tal, eles estão na festa e tal, e o cara se interessa por ele, e Uhum. ele se interessa por ele, transforma o cara. Né? E aí ele fica realmente, não tinha no cinema, ele vai acompanhando as eras As eras. E, a e evolução. não consegue morrer, e ele tenta, pelo menos no livro, Porque o Louis, filme mostra que ele tenta fazer várias vezes. ele não quer ser um vampiro. O vampiro, né? é. Ele não, O outro não. O outro é não. ele- O Lestat. Lestat. ele Até um ele demônio. quer ser, ele quer. Ele gosta. Ele né? gosta, ele gosta de comer gente. Mas já, na outra história já começa a redenção do Lestat também. Que é uma coisa diferente também, que não que tinha no Drácula. a Rainha dos Condenados assistam também. Que é um Não, filme é, muito eita, bom. trazendo condenados A também, Rainha muito dos bom. Condenados. Rainha dos Tem um Condenados. Lestat que ele já começa a sua redenção, né? É muito bom, Rainha dos Condenados mesmo. É, o Não, e Rainha... uma coisa que não tinha do Drácula para o Entrevista, que eu acho que também pode ser uma coisa, é mostrar outros vampiros, né? Tipo, até então era o Drácula. É, Isso. ele expande, Não, tem né? o Drácula e a Noiva Argelis, que É. eram vampiras. É. No... Não, mas assim, Assim, não era muito fechado ali, né? é um vampirinho, é uma coisa menor. E no Entrevista com o Vampiro eles mostram meio que tem uma variedade ali, né? De Sim. outros vampiros. Só que, poderosos também. só que ele deixa claro que quanto mais velho o vampiro, mais forte ele é, né? Isso. Que é um erro que eu acho um erro absurdo de Crepúsculo. A gente tem que falar um pouquinho Não, vai falar. né, de Crepúsculo, que é um erro absurdo, que em Crepúsculo os novos vampiros são mais fortes que os Neófitos, o melhor termo que existe. Fala Não neófito. faz, não faz Neófitos. sentido. Não faz sentido. Novo sangue. Um vampiro antigo nunca ia querer criar um novo vampiro se ele fosse mais forte que ele. Por tudo que a gente viu, né? Né? Durante o que foi construído de mitologia vampiresca. E os caras. Mas aí eles tinham que botar a protagonista como a mais forte, né? É. Então não tinha outra justificativa. Tem que ser os novos vampiros É, mesmo. é um problema com esse negócio de escolhido, né? Escolhido. É um Escolhido, problema com esse negócio de escolhido. Protagonismo. Mary Sue. Isso. Mary Sue, Deu- problemático. é um problema quando você coloca assim, porque como Entrevista com o Vampiro foi totalmente feito para ser como é que chama? Um Bloco. filme, né? Sim. Mas é pensando na cosmologia também, né? sim, tudo do- mas pensaram, eu acho que pensaram. É, vários personagens, é o desenvolvimento. É. Aí botaram ela ali pra trazer uma coisa que não tem nas outras mitologias de vampiro, de filmes ou de livros. Porque Pelo não- que a gente conhece, assim, que a Não gente vai faz debatendo sen- aqui. Não faz sentido uma criatura maligna transformar outra pessoa Ser mais forte. para essa outra pessoa ser mais forte que ela. Mesmo que Tá temporário. entendendo? Mesmo que temporário não faz sentido. É porque, tipo, Rainha do Condenado, ela chega botando pocando. Botando pra Ela canto. é. Ela é a e rainha. ninguém tira. E acabou. Pois é, porque ela é muito antiga. Ela vem de antes do Egito, né? Ela vem de tempos antigos, de tempos esquecidos. Né? Então ela é a mais poderosa de todos. Acho que ali. inspirou também os Baali do RPG, né? Também. Nada Fogo. Porque, na verdade, esses vampiros sempre inspiram com o clã, né? O Drácula com os Tizimice. Isso. O... Bem em cima mesmo. É. Porque Aquele, é o aquele que, decrépito, aquele cara das antigas, né? que se É ligado à transforma, né? terra, ligado muito até ligado a... bairismo, né? Porque assim, no conto, na história do Drácula, a fraqueza dele, uma das fraquezas dele é que ele só pode dormir onde tem a terra natal dele, né? Terra no sentido da terra mesmo. Terra mesmo. Ele tem que dormir coberto com aquela Os terra. Tizimice pegam isso no jogo. É tanto que o caixão dele tem areia E dentro. Eu né? acho que eles Ele leva pegam os baldes, né? De areia. Os baldes baldes no navio. barris, né? de navio, isso. É. Que tem a série Netflix Drácula também, se vocês quiserem dar Ei, uma diz que olhada. a primeira temporada é boa, né? Diz que a temporada Só é boa. tem uma, É? só tem uma. É baseado naquela adaptação três. do... Ela começa boa depois de... São 13 episódios. É naquela adaptação daquele que foi estourado pelo Bela Lugosi, né? E eu acho que sim. Ele é o Drácula. Assim, disseram que O Bela Lugosi, sabe aquele Drácula classicão? Sim. Do Bico Ah, de sim, Viúva? Sim. Pronto, ela é o Bela Lugosi. Eu acho que esse nome é italiano, acho que era italiano, não lembro agora. Mas Tem o aí- Nosferatu também, né? tem o Nosferatu, Nosferatu, que veio Preto e depois. branco. que foi... É. O Nosferatu, ele é a mesma história do Drácula. Só que aí ele foi... Ainda existia direito autoral, acho. Né? Aí existia direito autoral, aí processaram os criadores do Nosferatu. Ele até tentou driblar botando o nome Nosferatu, né? E mudando um pouquinho as características. É, do os vampiro. dentes não são, são- nas presas, são são as- nas frontais. primeiras É mais feião, né? É feião. Aí inspirou diretamente o clã do Mas a- RPG. É. do Nosferatu, né? É. Do clã Mas, Nosferatu. mas o nome Nosferatu em si é Existe também. vampiro, É né? o vampiro também. É, Isso também. é um tipo de vampiro. Porque eu acho que até no Drácula Bestock, o caçador lá, como é o nome do... Esqueci o nome do O caçador. Van Helsing. O Van Helsing, né? Ele já fala lá e tal, já ele fica selando, né? Nosferatu. Aí Não os existe. caras- O Nosferatu ele é um tipo de vampiro e eles usaram esse nome justamente para vender, né, o livro,
o filme. O filme. Só que aí eles receberam um processo, porque é um filme de 1920, eu acho. É, preto e brancão, é. Uma E curiosidade. aí tinha direitos autorais, hoje não tem mais direitos autorais pro Drácula, mas antes tinha, ele recebeu o processo, aí tiveram que tirar os filmes, mas Porque são cento e poucos anos. conseguiram de alguma recuperar, coisa né? assim. Não lembro agora. conseguiram Cara, recuperar. Quantos anos são? Mas são. A Tem Disney, anos. tem nem lógica, A né? Disney- A Disney que quase- dribla, né? Ela é mestre em a Disney driblar. quase perde, né? Os direitos Não, já era pra ter autorais, mas aí- acabado do Mickey, do Superman. Ah, Já era pra ter acabado. Sim. Só que ela sempre consegue. Driblar. Sim, mas aí tu tá falando de uma divindade. Da divindade, Divindade fenomenal do Não empreendedorismo. Não tem como bater, E né? aí, uma das características, as características que mais consolidaram os vampiros é o medo da água benta, Sim. Volta naquele papo da hidrofobia também, né? o medo do não conseguir atravessar um corpo de água corrente, o fogo. Estaca pra matar. Estaca pra matar. Bala de prata. Em algumas histórias, a prata é colocada, né? Mas aí ela aparece como uma estaca de prata. Você só consegue matar efetivamente o vampiro com a estaca de prata. A estaca de madeira, eu acho que no RPG também usa muito isso, o Vampiro à Máscara, que você, na Impala. estaca no coração, Imobiliza. imobiliza. Né? Impala, é chamado de empalamento. Empalamento, Deixa ele em torpor, né? Isso, Torpor. Não consegue matar, mas Ele imobiliza fica o lá vampiro. paradão. E bala de prata é como se fosse dano gravado, né? É um dano mais pesado, mas não... Eu não lembro se a bala de prata tem no vampiro. Tem. Aí a fraqueza maior, Tem. a fraqueza maior dele. Assim, eu vou falar um pouquinho das fraquezas em geral, né? Que seria o sol, o fogo. Menos pra que ele se transformam em diamantes. O sol é esse, né? Mas esse aí já é já é moderno do moderno. Ele tentou. Não, mas é que é porque a gente tem que entrar em Crepúsculo. Não tem como deixar isso aí. Mas na outra tem que oportunidade fechar a gente com já Crepúsculo. citou. Não Eu tem vou problema. falar de Crepúsculo. Não tem como chegar. A gente tem que chegar em Crepúsculo, porque a gente já falou muita coisa boa. Tem que falar coisa ruim. As fraquezas são o sol, o fogo, a água benta, a estaca de madeira. São os clássicos, né? São os clássicos, As né? coisas A clássicas. dependência da terra natal, né? E o vampiro, a decapitação, na maioria dos casos, inclusive em Crepúsculo, a decapitação também É bem... é efetiva para matar um Por vampiro, Crepúsculo parece que os caras estão abrindo champanhe, mas tem nada. Ó. Mas será que tem alguma relação desse também com o Highlander? Porque, de qualquer forma, o Highlander tem aquela parada de É verdade. decapitar, né? Eles Imagino podem ter que puxado um sim. pouquinho de lá. Os caras são imortais, aquela história toda. Imagino que sim. Não Não é? sei dizer, mas imagino que sim. Devem ter pego... Imortal e a menos que seja pela decapitação. Decapitação, é. A única forma é a decapitação. E tem essa coisa de vampirismo também, de ele sugar o poder do outro. É, de sugar o poder do Só outro. que ele não suga dos que não são Highlanders, só dos que são É só E, entre eles. inclusive, por isso que as tumbas, como eu falei no começo, muitas são abertas e encontradas com foice. Porque é armadilha, se o vampiro O cara levantar... levantar. ele- Não, agora o cara tá aqui, tá É. dormindo. Aí o cara abre os olhos, tem uma força, o cara não vai levantar. Não, olha. Não tem uma armadilha aqui, ó. Era a mentalidade do povo medieval. Mas aí, né? mas Do mentalidade do povo povo medieval, cara. antigo. Povo antigo, né? Tô com fome. Pode ser. Pode ser, é um pensamento bom. Muita fome, muita o fome. o sangue pro vampiro também eu acho que além, Energia, além né? da força, ele também é uma fraqueza, porque se o vampiro ficar sem o sangue, ele se torna fraco, né? Muitas vezes ele se torna mais frágil do que um humano. Se ele ficar muito tempo sem sangue, ele pode entrar em coma, pode entrar em torpor, pode ficar como o Drácula que ficou Não, e tem os vampiros também que não se alimentam do sangue em si, né? Mas Sim. da energia vital da pessoa. da não energia precisa ser. vital. No Kindred of the East, eles tinham esse esquema, né? Só que eu acho que nenhum narrador deixava comprar. Eles começavam comendo, eu acho que era primeiro carne, depois era o sangue, depois era se alimentava de quem estava sonhando, depois se alimentava... Eu não Medo, lembro qual era o alguma quarto. coisa assim. Eu sei No que final o é a último terra, é a né? terra, né? É absurdo. Aí ninguém deixava comprar, porque o cara pegava, respirava e puxava da terra. Que boa. A energia de boa. É. Aí acabava Mas com os tudo tem dilemas. relação, né? Tem uma relação. Ele foi só escalonando a falta de dependência. Isso. Só escalonando, mas ficar acho mais que poderoso. ninguém deixava comprar esse último nível. Que a gente jogava, né? Não, porque jogava. você acaba com um dos principais dilemas, né? É porque A aí você- fome é um dos a principais fome, dilemas. é. Inclusive, Em na toda- quinta edição, agora a fome é um papel central, né? Em todas as histórias do vampiro, assim, as melhores histórias, vem justamente isso, né? A fome. Sim. Eles estão sempre com fome. Que tem em E Crepúsculo. tem crepúsculo. Por que você não quer falar de Crepúsculo? É bom. Você não gosta Fale de logo, Crepúsculo? fala pra se livrar. Vamos. Olha, eu vou começar falando que no último encontro que a gente teve, eu cheguei a citar um episódio que tem no Sobrenatural, que ele fala tanto... Eu acho que inspiração tanto do Nosferatu, Sim. quanto no Crepúsculo, quanto em Crepúsculo e outras histórias sim, né? Quanto na questão dos predadores sexuais de internet, que eles fazem justamente isso.
Os vampiros transformados desse episódio, eles são horrorosos. Do São sobrenatural, jogos- né? Sobrenatural, um Nosferatu. episódio... são como Seriam se- parecidos com é equivalente aos Nosferatu do clã do jogo. do jogo. São horrorosos. Aí o que acontece? Eles conseguem dar poder para alguns humanos, Carniçais. como se fosse carniçais do jogo também. Dá o poder, e aí os caras sempre pegam caras belos, jovens bonitos, esculpidos, rosto bonito, pra atrair as jovens Entendi. E levar pro clã dele. pra armadilha. Aí quando puxava a jovem pra armadilha, eles se alimentavam. E aí os jovens continuavam fazendo isso porque, além de ajudar eles a se manterem belos e jovens sempre, ainda dava força, dava poder pra eles, né? Poderzinho. Os poderizinhos. Aí, Você acha que daí e veio eles o não se tornavam horrorosos enquanto não eram vampiros, né? Enquanto eram só carniçais. Que eu acho que acontece, dá pra acontecer isso no jogo também, eu acho. né? Dá. No Nosferatu. Dá, Então acho que tem uma inspiração tem um aí, caminho né? lá que você segue que dá pra fazer. Não, se você criar um carniçal, você Nosferatu cria um carniçal, no jogo acho que ele não é automaticamente horroroso, né? A maldição só vai pra quem é transformado. É isso. É. Então é mais ou menos essa vibe. É muito legal. É a coisa mais legal que saiu do Crepúsculo. É o spin-off, é? Do sobrenatural. Por favor, alguém não me amaldiçoem por isso. Eu acho que é justamente uma crítica. Não, assim, gente, Crepúsculo, ele é... Acabou com os vampiros. Não tem como dizer que ele não foi Divisor de águas. um arco, né? Sim, foi. Porque, Popularizou, de certa popularizou forma, para uns muito. grupos que não queria saber. Né? né? Só que, assim, tem muita problemática no Crepúsculo, né? É uma relação abusiva, uma relação de stalker, uma relação... Que é o que esse episódio que fala, viu? que Genialmente. Que são romantizados, que ela é romantizada. Esse é O problema. É do o livro, que né? esse episódio fala, cara. Pra mim, o muito problema é ele mais. se transformar em diamante. E aí... O único nisso. Então, e aí ela retira a bestialidade do vampiro, né? Ele fala, não, eu sou um assassino, eu sou perigoso, eu mataria você, Eu pego você. E fica aquela coisa toda, mas em nenhum momento isso parece ter um peso Olha, real, né? nenhum. Nenhum Deixa eu momento até parece ter um dizer, peso real. essa coisa desculpa até interromper, mas essa coisa dele ser ao mesmo tempo o predador, ameaça constante. Pregador e pegador. Predador, pegador e Predador, o pegador. cara com mais ocitocina na face da terra ao mesmo tempo. Como é que pode? O cara tem um padrão de testosterona absurdo, entre aspas. Aí, inspirou, que história que Crepúsculo inspirou? 50 tons de cinza. 50 Tons de Cinza é um fanfic de Crepúsculo. Pega a mesma vibe, é uma mulher insegura, Só que não se é acha um vampiro. lixo, que ela se descobre Mary Sue depois que O o cara é vampiro. cara fodão se interessa por ela verdadeiramente e o Só tirar cara a mitologia do vampiro, que é a mesma coisa. só tirar. Aí é a mesma E coisa o botar cara. sexo. O cara tem o melhor. Tira o vampiro e bota sexo. Porque Verdade. no Crepúsculo a Bela fica o tempo todo tentando. É uma dependência diferente. E, gente, pelo amor de Deus, Crepúsculo, eu vou falar isso, eu não tô brincando, não. Crepúsculo é É muito ruim. melhor escrito, mas é Ah. muito melhor escrito. Ainda, sendo ruim, ainda é muito melhor escrito, 1000 vezes. 50 todo cinza. Horrível. É horroroso. Se você tentar ler um negócio assim. Não nem. Não tente. Assim, sei lá, 300 páginas de uma conversa de chat, de internet. O filme, de chato. o Vou fazer filme, como eu fazia na escola. o filme melhorou muito. Eu vejo o resumo da literatura. Deixa eu lá e vejo o mas resumo. aí é a mesma vibe, né? Pega o cara que tem o máximo do padrão de Sim. testosterona, Sim, um cara ah. agressivo, sexualizado, Mas pá, pá, pá. é virgem. É um vampiro de mais de 100 anos. É virgem. o- É É conservador. Crepúsculo é o isso. Eduardo. Eduardo, O desse monte de Eduardo. tesoura. Ele é, Antes fosse. ele é conservador, é romântico. É, Antes fosse o antes Eduardo. fosse o tesoura. Eu gosto muito mais daqueles vampirão lá que vem pra detonar. Os que são vampiros. Voltures. Voltures. Aqueles ali tinha que ser um filme daqueles caras. Cara, se não fosse o lance de terem desmanchado a cena dos Volturi, eu tinha gostado. Eu me empolguei naquela cena. Não, desmancha tudo, né? Aí No você fala final, assim, Não, é que quando bosta. desmancha. E eu me empolguei assistindo esse filme. Porque eu fui Na batalha final, né? É essa mesmo. assistir com os amigos, né? Com a É, felicidade. Eu e a é, Pamela com a felicidade. E epá, vou assistir uma coisa muito boa. Mas o cara desfaz. É um Mas sonho. eu gosto. É. Eu gosto de assistir tudo. A única coisa e boa que de tem ler- do filme. Eu gosto de Mas foi assistir madeira tudo ali. e de ler tudo, assim, que pedem pra eu falar, pra depois não estar falando uma coisa que eu não Não, vi, né? mas aí assim, a gente Sim, não entendi. assiste. Eu, por exemplo, assisti. Eu assisti com o pé atrás? Assisti. E é Mas. Eu só assisti o último. Não, eu assisti todos. E Eu é não assisti, ruim, não. Eu assim, assisti não, todos. não é bom mesmo. Tota- mas, assim, totalmente quem não, só gosta- cenas. Quem gosta Eu acho tá assim, de que boa. eles, como o Arthur falou, eles conseguem popularizar o vampiro, né? Sim. A figura do vampiro, o sugador de sangue, aquela história toda. Só que não e tem tal e tal. peso. Só Não que tem peso. não tem. O mais importante ali é a história.
É o romance. né? É aquele É o romancezinho. romance. Ó, uma história que eu desconheço totalmente, sério mesmo. Não tem desconheço. peso Eu não nenhum. faço ideia. Inclusive, que ele falou da última batalha, morre pessoas importantes, mas aí no final não Acabou o peso. aconteceu. Não é. Era uma visão. É, Então, é aí eu ia terrível. falar dessa Acabou. coisa do Essa é a pior peso, do peso, porque tem uma história que eu desconheço completamente. Eu realmente não conheço. Não tenho como dizer, que é Vampire Diaries. Só que eu sei de uma coisa que me deixou decepcionado. Eu vi o cara pelado lá, tomando banho de chuveirão no sol. Eu perguntei pra Quem assiste? a amiga nossa que assiste. Cara, tava assistindo. Eu perguntei, peraí, mas como é que acaba tomando banho pelado? Ah, não, é porque ele usa um anel. Quando é o mágico. Eu não sei. É, usa um anel lá. Aí depende Aí do eu disse, universo. eu não quero nem saber onde esse anel Onde tá. Depende do universo que o cara tenha feito lá, né? Gostou, não foi? Mas eu ainda acho melhor explicado do que o vampiro que brilha no sol. Sim, é. Porque pelo menos ali ele pode dizer, foi uma magia, porque tem bruxos, né? É. Em Vampire Diaries. Ah, não sabia. Tem Por isso eu bruxo. nem Então, critiquei. não sei. É, isso Eu é nem dúvida critiquei. também. Tem bruxos, tem outras Então, depende do que eles colocaram lá, né? No meio pra... Deu pra ver que era muito tinha. Pegou o anel do mago. Então, assim, Usou o anel do ele mago. tem uma explicação melhor pra ele estar suportando a luz solar, né? Do que... No Vampiro, a máscara tem um nível de fortitude lá da disciplina que você... De boa aqui, ó. No True Blood também, eles conseguem Esse nível da suportar um disciplina pouco. que os caras conseguem, um certo nível de fortitude, pelo menos antigamente, você conseguia ficar fumaçando com Isso. sobretudo, mas não morria. Isso. Cara de Aí boa. lembra uma série de detetive vampírica que teve, que é acho que é Moonlight. Não lembro agora, que ela foi cancelada cedo, mas aí era interessantezinha a ideia dela. Aí nela, os vampiros, eles não chegavam, a luz direta do sol danificava bastante, eles conseguiam ficar nas partes que não eram tão claras, mas ainda... Mas ainda não é pior do que Crepúsculo. Não. Não, mas eles eram afetados pelo sol, entendeu? Sim. Ali o cara mostrava o desconforto dele, tava ali mal e se batasse um pouquinho mais de luz solar já começava a fumaçar e tal, mas era aquela coisa instantânea, né? Esse livro do Martin, os vampiros dele, eles suportam, acho que horas no sol também. Mas se eles ficarem assim, tipo um dia no sol, eles morrem. Sonho febril. Foi febril. Ele deveria parar de escrever essas coisas e terminar. Foi antes. Foi antes. Não foi importa, antes. tudo que Ele ele perdeu escreveu na tempo vida. escrevendo isso aqui. Perdeu cara. tempo. Ele deveria ter começado nem com 8 anos de idade pra terminar. Quer ficar fazendo essas porcaria aí. Game Tem of que terminar Thrones. Game of Thrones. Taro cara. Miura que esteja num lugar melhor, mas ele já morreu antes de terminar. Berserk, né? Já foi um desgosto pra mim, né? Mas bom, pessoal, o João parece que tá... É bom, é né? muito Diz que legal diz que é bom. essa história de vampiros. Dizem que é bom, eu tô com o Silvio Santos. Dizem que é bom. Dizem que é Eu bom. não vi ainda, mas Vou cavar. meu tio falou, Meu tio meu avô falou. falou, todo mundo falou Mas que é é bom. boa, é boa. E assim, ele tem uma pegada assim um pouquinho menos sombrio. Não, ele é bem sombrio. É bem sombrio? Bem sombrio. Eu ia dizer que não, mas é bem sombrio. Mas a gente deixou algumas coisas aí de vácuo entre Drácula do Bram Stoker e Crepúsculo. Tem umas coisas boas. Por exemplo, que a gente não falou que a gente sabe que todo programa fica assim, né? Fica coisas pra falar. Coisas. Por exemplo, Suspensas. é, Eu lembrei de uma coisa lá atrás, que eu sou assim, minha Diga aí. memória é um pouquinho Pode ser. complicada. O Pode Estreito de Gibraltar. não sei O o que é Hércules. isso. Porque eu falei do sim. Hércules. O Hércules parou. A minha memória é uma maravilha. Cara, o negócio, a geografia agora, né? Na África tem o Estreito, Que une a África Isso. da Europa. que é onde os vampiros passavam. Porque foi dito lá atrás. que os vampiros passavam ali é o Estreito de Gibraltar. Gibraltar. Pode procurar lá. Onde os vampiros passavam. Bota no grupo. Onde os vampiros passavam da África para a Europa. Não, assim. É assim. Vai ser, agora é. Fala Agora aí. Não, tem, tipo, a gente não falou, mas infelizmente, o Castlevania mesmo, né? Que a gente deu, Castlevania. pinçou aí. Tem a série E tem nacional aquele- Netflix, tem um jogo. O jogo, né? O jogo jogo é muito Castlevania bom. no jogo. É absurdo, né? O jogo a gente não pode- Tanto o jogo quanto a série, porque eles mudaram o nome do. Eu não vou saber dizer agora o nome original japonês, é o nome do castelo, né? O castelo demoníaco do Drácula, que é o nome original dele lá. Aí o castelo é um personagem principal, quase. E eu acho que eles conseguiram fazer bem isso na série, Na sem, série tá sem bacana. ofuscar ninguém. Tá. Ele é um personagem É, também, é, o sim. castelo dele. É o Castelo do É Drácula. o castelo do Drácula. É, o Castelo do Drácula. Onde ele tá, é tanto que ele se torna o local onde Naquele as pessoas... castelo é demais, cara. É. Né? Ele se torna as pessoas que estão ali, vão se recriar, né? Criar Isso. uma sociedade de novo e tal, através do Alucard lá que ele Pra fica quem lá. gosta de anime. Quem não assistiu levou Porque tem o spoiler. lance da ciência e da magia. Eu já ia dizer isso, eu fiquei meio desconfiado.
Porque tem um lance da ciência e da magia estarem muito próximas, né? Que é algo Isso. explorado em outras histórias, É. também tá lá, que o Drácula, ele é um cientista, querendo ou não, é um cientista da magia, né? É, Não é um cientista clássico, mas É bem Aí é bem interessante essa pegada dele, que ele, É. né? Que ele é o cientista, ele é tem preocupado os com conhecimentos, né? Os Isso. conhecimentos. Mas já por causa da esposa, né? Que veio com aquela parte da Isso. alquimia, Sim, né? e o filho dele, que é o Não, a parte da Alucard, esposa é quando ele vem usar isso pra ajudar os Pra humanos. ajudar os que é outros, o né? Alucard, ele fala, né, que o pai dele não usava instrumentos, mas também o pai dele era extremamente Artefatos, poderoso. Não precisava, né? Não usava artefatos. Era mas contra o que uso. ele usava, Ele né? usava. É. Aquela Ó, espadinha, né? Outro. Não, ó, você já toquei da spoiler. não Deixa a falei galera nada, assistir. Não falei nada não, de spoiler. Você que ia falar aí. Final da Tá aí. terceira temporada, você descobre por quê. Tá aí, se quiser assistir, assista. Acho que é da Tá terceira, lá. né? Acho que é da terceira. Já final tem mais de terceira. mês que tá lá, então... Ah, E um Drink no Inferno. Um drink no inferno. Primeirão. muito bom. Aquela loucura, vampiro Do- querendo pegar a galera. Que não é morto-vivo. e é inesperado Né? aquilo ali, né? Mas é É muito inesperado. Não, assim, não é o morto-vivo. Não é um vampiro clássico e não é um zumbi clássico. Exato. É como se fosse É uma junção ali, né? uma junção. É. E você fica assim, pô, vampiro, cara, Tarantino vampiro, mesmo, todo cara. mundo vampiro um em cima do outro. Você começa a assistir o filme achando que é uma coisa, que é um filme de Isso. sequestro, né, de Isso. assalto. É. E aí quando eles param naquele bar, você vê o negócio. Eu fui assistir sem Desgam- saber de nada. Olá. Desgambela, meu irmão, e a pirâmide de vampiro. Cara, É, quem souber. só quem- faltou sair a, que aí a rainha dos puxa a demônios. Mesoamérica também, né? É. A questão da sangue, da Mesoamérica. E no final mostra, né, que é ele o Ah, bar ali é era constru- sol. É, o só- bar ele é construído em cima de como se fosse uma pirâmide antiga. Isso, é eu isso não mesmo. lembro Que direito bom que só o saiu buraco, um. né, que vai Como é o sair. nome daquelas pirâmides? São os zigurates. Zigurato, velho. É o topo do zigurate. É o zigurato, é o topinho lá, que quiser. Topinho, aquilo não é Agora nada. veja lá O embaixo. iceberg, o negócio é embaixo. Tá lá embaixo. Ainda bem que só saiu um, né? É, Saiu só um. O resto, pra mim, não conta. esse filme agora, quem for assistir tendo visto isso, acho que vai gostar também, né? Qual? Mas eu fui assistir O Drink do Inferno. Mas eu fui Sim, é assistir. Mas é muito antigo. Mas eu né, fui também. assistir sem saber de nada. Não, mas eu fui. Era antigo, mas eu fui assistir sem saber Ele é do de que se tratava. 90 e É. pouco. Eu acho. Eu É também, 90 e... eu assisti com o Arthur, né? A gente foi assistir esse filme e eu digo, "Eita, é um filme legal." E ele começa É muito, muito bom. né? É muito bom aquele filme. E aí, de repente, ele dá Como é o nome daquele o cara lá? o Tarantino. É Tarantino, aí tem ele tá no filme, né? Ele tá no filme que eu acho E que ele, o eu acho que ele não George é Clooney. diretor desse Isso. George Clooney George ainda. Clooney. Na época que ele tinha o cabelo castanho, Isso, cara. é. Faz tempo. É muitos anos. Ele muitos não anos. é- Ele novo já tinha o cabelo Eu branco. acho que eu o acho que ele Tarantino saiu de plantão não médico e era fez diretor isso. desse É. filme. Quem? Eu acho que o Tarantino ele não era o diretor. Era não? Eu acho que ele era produtor. É? Pô, Acho que ele era mas tinha o nome produtor dele e lá. participava lá. Mas tinha o Tem, nome mas dele lá. ali você vê que tem o toque dele Tem o total. toque dele ali. É, Total, é. total. Muito Tem a Salma fantástico. Hayek, né? Do- Salma Hayek com a cena Muito icônica da bonita. cobra. Muito bonita. Ela Que dançando inspirou, lá. inclusive, um clipe do Rammstein, acho que é do Rasta. Não sei. É, se você pegar o clipe, é a mesma vibe. Como é? Eu É acho- gutural? Não, Não. ele é um industrial rock. Ele é a exposição do lado mais sujo da sociedade. Aí eu conheci a banda e não conhecia o filme. Quando eu assisti o Assisti o filme, eu filme, disse, oxe, peraí, tudo mas a ver. essa cena eu conheço. Tudo a ver. É, a cena não tem tanto a ver com a música, mas assim, a cena é a mesma na É música. mesmo. Eles adaptaram de uma outra forma. Bom, mas aí é isso, gente. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. sobre vampiro. Se você for procurar, a gente tá nessa séries de monstros Clássico. clássicos. A gente tá pensando aí depois, quem sabe uma múmia, Lobisomem. um lobisomem e tal. Se você tem algum monstro que você quer que a gente debata, né? Fazer esse Isso. debate aqui com nossos especialistas. Especialista agora. Monstros folclóricos tem meio da gente aqui. Folclore. Da gente aqui é também. Pode ser, com certeza. Eu tô aqui com o Boitatá. Pode botar aí, né, qualquer um. Então a gente coloca aí nos comentários que a gente dá aquela puxada, né? Puxada. A gente tem um Aquela planejamento aqui. sugada. Se não tiver, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente tanto Aquela faz. sugada pra deixar temática. Isso, a gente puxa e a gente coloca aqui e a gente vai debatendo. Bom, por hoje eu acho que conseguimos fazer essa anatomia, de esmiuçar e tudo que a gente podia ter feito com Um os pouquinho da vampiros. história do vampiro, né? Porque é muita Isso, coisa, é realmente. muita coisa. Alguma coisa, Arthur? Um recado? Tipo, Não, estou drenado demais para dar novos recados, mas obrigado, pessoal, novamente pela oportunidade. valeu. Assistam Rainha dos Condenados, assistam Drácula de Bram Stoker, Isso. assistam O Drink no Inferno e assistam Entrevista com o Vampiro. Aí vocês já começam. E assistam Crepúsculo. Se quiser, assistam. Minha gente, Crepúsculo tem seus fãs. A Assista, gente não assista, odeia, assista. a gente não A odeia de gente não verdade. odeia de verdade. Não, assista, é cada porque um a gosta, versão que a gente não gosta de vampiro. É. É normal. Porque na verdade não é
não é um vampiro clássico, É. né? É um vampiro que ela E True Blood, criou assiste ali. True Blood também? Assiste a True Blood True também, Blood. principalmente as primeiras temporadas. Isso, e assista Drácula da Netflix. Netbox. Castlevania. E Nerdbox. assista Se você não Nerdbox. assistiu nada disso, assiste Nerdbox, que a gente vai estar aqui falando Porque de ele tudo. tá explicando mais ou menos Explicando tudo isso. É. tudo isso. Mais Dê uma like, vez, minha gente. Dê o like aí, comente. like, muito. nós estamos É importante. também, lembrando mais uma vez que No nós estamos Spotify. também no Spotify e nossa parceria com a Cine System, onde nós estamos dando nossa opinião, não é nem uma opinião especializada, mas a nossa opinião sobre o filme. Não, agora é especialista. Agora é especializada, porque nós temos Especializada. propriedades. A partir que o Arthur falou, é especializado. Tá validado. Tá validado, então vai lá, segue a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. E Valeu. até a próxima. Tchau, tchau.